Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, nesse vídeo eu vou tratar a respeito do firmamento e a água acima. E essa é uma tradução que eu fiz, isso aqui é uma tradução de um artigo publicado em 1991. Que eu saiba, nessa época ninguém falava em terra plana. 1991, pelo Westminster Theological Seminary. E está aqui em 1991, foi escrito por Paul H. Seeley. E o título dessa parte, aqui é a parte 1 é a parte 1 do artigo intitulado O Firmamento e a Água Acima. Parte 1. O significado de raquear. Mas antes eu desejo ler um texto, porque depois que nós compreendemos como é o verdadeiro formato da Terra, a Bíblia faz mais sentido. Então temos esse trecho, aquele trecho a respeito da escada de Jacó, e que fala assim, está em Gênesis 28. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. Então, para a mente moderna, isso é meio esquisito, né? O topo de uma escada alcançar o céu. Existe uma música do Led Zeppelin que é Stairway to Heaven. Mas vocês vão compreender, através desse vídeo, que isso é possível. E eles sabiam disso. Que uma escada poderia alcançar mesmo o topo do céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E eis que o Senhor estava em pé acima dela. Deus estava em pé acima dessa escada. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Agora prestem atenção no que ele fala aqui. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. O portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel,
mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. Então vemos aqui, fala de uma escada alcançando o topo do céu e também do portão do céu. O significado de Raquiá em Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8. O significado de Raquiá. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Uma das funções do firmamento, Raquiá. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. O lexo padrão da língua hebraica e um número de modernos estudiosos bíblicos definiram o termo Raquiá, firmamento, de Gênesis 1, versículos 6 a 8, como uma cúpula sólida sobre a terra. Estudiosos conservadores, de Calvino até o presente, no entanto, definiram-no como uma expansão atmosférica. Alguns conservadores se esforçaram especialmente para rejeitar o conceito de uma cúpula sólida, com base no fato de que a Bíblia também se refere aos céus, como uma tenda ou cortina, e que referências a janelas e colunas do céu seriam obviamente poéticas. É sempre a poesia, né? A palavra Raquiá, dizem eles, significa simplesmente expansão. Dizem que o entendimento da palavra Raquiá como sólido firmamento repousa na tradução da Vulgata, firmamento. E essa tradução repousa, por sua vez, na tradução da Septuaginta, que simplesmente refletia a visão grega dos céus na época em que os tradutores fizeram a sua obra. Então aí a controvérsia, né? Surgiu essa controvérsia. A palavra Raquiá, definida como uma expansão atmosférica, é a visão histórica de acordo com os conservadores modernos. E a visão moderna de Raquiá como um domo sólido é simplesmente o resultado de forçar a linguagem poética bíblica a concordar com o conceito encontrado no épico babilônico Enuma Elish. A evidência histórica, no entanto, que apresentaremos em detalhes concretos, mostra que Raquiá foi originalmente concebido como relativo a algo, um céu sólido, e não como uma extensão meramente atmosférica. A evidência gramatical do Antigo Testamento, que examinaremos mais adiante, reflete e confirma essa concepção de solidez. O fato histórico básico que define o significado de Raquiá em Gênesis 1 é simplesmente o seguinte: todos os povos do mundo antigo pensavam no céu como sólido. Vocês já viram, vocês conhecem Asterix e o Gaulês, e no contexto daquela história em quadrinho, né, a única coisa da qual o Gaulês Asterix teme, a única coisa que ele teme, a única coisa da qual ele tem medo,
é que o céu caia sobre a cabeça dele. Porque eles tinham essa concepção de que o céu poderia cair. Né? Então até uma história em quadrinho mostra ali, né, a verdade sobre o formato da Terra. Então os povos antigos, inclusive os gauleses, né, os predecessores dos franceses, eles tinham essa visão. E a gente vê, né, muita coisa, desenho animado, falando sobre domo. Né? Se vocês conhecem aquele desenho animado lá do Galinho Chicken Little, né? Também fala isso. E a gente, né, os globoloides, eles veem aquilo, o gado vê e não compreende, né, o que os caras querem falar para eles. É só mesmo, eles falam na cara a verdade e aí o pessoal continua acreditando nessa mentira aí do heliocentrismo, né? Então, uma forma de se constatar a eficácia da mentira em cima do gado é justamente mostrar para o gado a verdade e o gado não reconhecer. Então eles mostram na cara dura a verdade. E aí eles olham assim, né? Os que estão aí usufruindo alguma benesse por conta dessa teoria aí heliocêntrica, eles olham assim um para o outro e falam: rapaz, realmente nós somos, enganamos os caras, mostramos que estamos enganando eles, e os caras continuam a pensar que eles estão, né, com a bola toda, né? Todos os povos do mundo antigo pensavam no céu como sólido. Este conceito não começou com os gregos. A questão, no entanto, surge na mente moderna, educada como é na natureza quase infinita do céu e do espaço. Então ele fala, este conceito não começou com os gregos, e que a questão, no entanto, surge na mente moderna, educada como é na natureza quase infinita do céu e do espaço. Vejam só, isso é em 1991. Ele está falando da educação, né, desde criancinha, a educação da mente atual das pessoas, né? Então os povos atuais são educados para pensar que o céu tem uma natureza infinita e também que existe um espaço infinito. Então, para esses caras, essas pessoas, né, surge justamente essa questão. Inclusive, os conservadores. Ele classifica como conservadores aqueles que advogam que a palavra raquiá não significa um céu sólido, mas uma expansão. A questão, no entanto, surge na mente moderna, educada como é na natureza quase infinita do céu e do espaço. Será que os povos cientificamente ingênuos realmente acreditavam em um céu sólido ou estavam apenas empregando o conceito mitológico ou poético? Vejam só, ele fala de povos cientificamente ingênuos. Esses povos não eram burros. Burros não eram, gente. Tem muito conhecimento aí que nós não temos. No meu canal tem vídeo sobre isso. E há vídeos aí falando também. Você pode pesquisar na internet, né? O canal do professor Afonso também fala sobre isso, né? Construções enormes, gigantes, onde os blocos de pedra são colocados milimetricamente, de modo a não passar nenhuma folha de papel entre elas, né? Então, como é que os caras faziam isso? Conhecimento, que nós não temos acesso a esse tipo de conhecimento na era atual. Então, os povos cientificamente ingênuos. Povos cientificamente ingênuos são os que não foram submetidos a uma constante doutrinação
e lavagem cerebral para serem condicionados a ignorar a sua percepção real das coisas, para acreditarem nos preceitos do cientificismo ou da falsa ciência. Então, esses são povos cientificamente ingênuos. E isso os faz mais inteligentes. Né? Ingênuos e mais inteligentes. Você compreende isso? Você compreende que existe todo um aparato para poder formatar a mente das pessoas para que ignorem. Elas ignoram os sentidos. Ignoram aquilo que Deus deu a elas. Meu amigo, você pega. Você já tentou. Isso já aconteceu com certeza com você. Você vê a lua linda, grande, gigante, não é? A lua. Você olha para a lua e vê, poxa, a lua hoje está bonita, está perto, né? Tá grande. Aí quando você pega, vou bater a foto, pega o celular para bater a foto, coloca o zoom, você só vê uma bolinha assim, né, brilhante. Porque se você não tiver uma máquina poderosa, uma P900, uma P1000, então, meu amigo, você vai ficar frustrado. Aí você tira o celular e você olha com o seu olho, né? Com os olhos você vê como isso aqui é uma lente, né? Uma lente perfeita. É impressionante. Né? Os seus olhos, mas aí, como você teve a mente formatada, você ignora a sua visão. Aí você acha aí que você ignora os seus sentidos. Você vê a luz e o sol ao mesmo tempo, mas você não consegue filtrar aquilo. Ou o seu filtro está estragado. Aí você olha, aí você começa a pensar ainda que está numa terra giratória, uma bola. Por quê? Porque você não faz parte de um povo cientificamente ingênuo, capaz de compreender aquilo que você vê e aquilo que você sente. Já teve aí o seu software estragado. Porque você tem aí o seu hardware totalmente perfeito, mas você vê, mas não enxerga. Então nós vemos e não enxergamos. Será que os povos cientificamente ingênuos realmente acreditavam em um céu sólido ou estavam apenas empregando o conceito mitológico ou poético? Ou eles estavam talvez usando apenas uma linguagem fenomenal, sem a crença de que o céu era realmente um objeto sólido? Ou seja, eles se referiam à mera aparência do céu como uma cúpula sólida, mas eram capazes de distinguir entre essa aparência e a realidade? Isso aí é como se fosse um conservador perguntando. A resposta a essas questões, como veremos mais claramente abaixo, aqui é porque é um texto, né? É que os povos cientificamente ingênuos empregaram seu conceito de um céu sólido em sua mitologia, mas que, no entanto, pensavam no céu sólido como parte integral de seu universo físico. E é precisamente porque os povos antigos eram cientificamente ingênuos que não distinguiam entre a aparência do céu e seu conceito científico do céu, o conceito científico da atualidade. Porque essa falsa ciência manipuladora da realidade nos apresentou e nos apresenta constantemente um mundo falso, que não é real, algo irreal, uma mera ficção. Uma mera ficção.
esses povos, não tinham motivo para duvidar do que seus olhos lhes diziam ser verdade. Vejam só, eles não tinham motivo para duvidar do que seus olhos lhes diziam ser verdade. E você também não tem motivo, a gente não tem esse motivo. O único motivo para isso foi fabricado. É uma falsa motivação, de uma falsa ciência, que vai contra todos os experimentos que definem o que é verdadeira ciência. Eles não tinham motivo para duvidar do que seus olhos lhes diziam ser verdade, a saber que as estrelas acima delas estavam fixadas, acima delas, né? Acima dessas pessoas, o que as estrelas acima deles, desses povos, estavam fixadas em uma cúpula sólida e que o céu literalmente tocava a terra no horizonte. Assim, eles compararam a aparência com a realidade e concluíram que o céu deve ser uma parte física sólida do universo, assim como a própria Terra. Então, vamos continuar no próximo vídeo falando a respeito desse tema. Isso é apenas uma introdução. Então, ele desenvolveu aqui. Foi um trabalho muito gratificante, embora um pouco árduo, né, para traduzir esse texto. É muito interessante, pessoal. Então, pense com seu sentido, pense, né, com os seus sentidos também. Filtre, pense, aquilo que você capta com seus sentidos, você deve raciocinar com base nisso. Pensar com base nisso. E não pensar em termos, que eu diria assim, fantasiosos. A realidade física, aquilo que você vê, meu amigo. Você está vendo. Não despreze isso. Não despreze. Eu estive 8 dias em alto mar e sempre observando aquilo que a gente não consegue observar numa cidade. Eu não vi em nenhum momento o navio seguindo uma curvatura inexistente. Não vi em nenhum momento. Eu cheguei a perguntar, lá pro o rapaz lá que eles fizeram uma exposição. Eles fizeram a exposição das cartas de navegação do navio, e essas cartas que vi no transatlântico eram todas baseadas na trigonometria plana e não esférica. Só vi modelos planos, não vi nenhum modelo esférico, são cartas. Aí eu conversando com o rapaz lá, o capitão, ele me falou que eles utilizam compasso para cálculos, e eu tirei fotos dessas cartas e não havia, eles não fazem nenhum cálculo. Eu perguntei, eles não fazem nem cálculo algum que considere que o mar se encurva para uma determinada direção. Aí ele falou que nós tomamos como natural, para eles é natural, a navegação em uma superfície plana. Então eu estou lá em alto mar. Aí eu peguei a câmera e comecei a filmar. Filmei. A única curva que tem é do círculo aqui, ó. Como se você está no meio de um prato gigante, lá no mar. Aí você vê o quê? Você filma e vê isso aqui, ó. Mas a extensão é reta. Não é assim. Você não come num prato uma bacia, gente. Não é bacia. Não é uma bacia, é um prato.
É um disco terrestre. Então é isso que a gente percebe. E o próprio capitão me falou, olha, nós consideramos que nós navegamos em uma superfície plana. Não existe isso aqui, o navio não vai fazendo isso assim não, gente. Isso não existe. Não existe. Então fica a dica. Filtre. Você raciocina e leva a sério aquilo que seus olhos veem e percebem, seus sentidos. Que nós não estamos girando. Não tem um vento, arrancando peruca do povo aí. O vento já arrancou a minha. Porque estamos girando, girando e girando. Só que não. Fica a dica. Muito obrigado.